O tecido do universo que podemos ver, estrelas, planetas, seres humanos, é como a luz que brilha sobre vastos oceanos de matéria escura que dominam o cenário gravitacional cósmico. Embora não tenhamos uma compreensão clara do que a matéria escura realmente é. Por um longo tempo acreditávamos que entendíamos como ela se comportava. A teoria da matéria escura fria, como ficou conhecida, parecia estar no caminho certo, pois funcionava muito bem para explicar a estrutura do universo. Mas as recentes observações que não se encaixaram nesse modelo deixaram a comunidade científica perplexa, levando muitos de volta à prancheta de desenhos. Agora, com o auxílio de computadores de última geração, novas simulações estão surgindo e com uma ajuda inesperada. Parece que a matéria visível pode desempenhar um papel muito mais significativo na formação do universo do que jamais havíamos imaginado. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Matematizei! E hoje vamos entender um pouco mais essa entidade que não vemos, mas percebemos que ela está presente no universo, graças à sua interação com a gravidade. Embora tenhamos pouco entendimento do que a matéria escura realmente é, sabemos que ela é uma fonte de gravidade invisível, mas excepcionalmente poderosa, superando em atração toda a matéria comum. Imagine isso! Ela é mais forte do que estrelas e até mesmo buracos negros. De fato, a matéria escura compõe cerca de 80% da massa total do nosso universo, tornando até nossa própria galáxia, a Via Láctea, em grande parte uma vasta esfera de matéria escura que acidentalmente contém uma dose considerável de matéria bariônica. Ainda que a matéria escura seja um mistério intrigante, sua natureza é surpreendentemente simples em termos de comportamento, pelo menos de acordo com o que se pensava por muito tempo. O modelo predominante para descrever a matéria escura era chamada de matéria escura fria, abreviado para CDM. Nesse modelo, a matéria escura é tratada como um fluido repleto de partículas que não interagem entre si ou com qualquer outra coisa além da gravidade. Essas partículas têm velocidades muito baixas, o que as torna frias. Bom, se imaginarmos um universo inicialmente preenchido com esse tipo de fluido, qualquer pequena área de densidade maior atrairá mais matéria secundária, levando a um crescimento gradual. Então, hoje, com o auxílio de supercomputadores, podemos simular esse processo. De acordo com o modelo CDM, esse tipo de matéria escura parece ser responsável pela formação das imensas estruturas que vemos no universo atual. Galáxias, aglomerados de galáxias e todas as outras coisas. Embora a verdadeira identidade das partículas que compõem essa CDM ainda fosse desconhecida, existem algumas opções bastante plausíveis. Essas possíveis partículas incluem os chamados WIMPs, que são partículas massivas com interações fracas. Elas são citadas por várias teorias que expandem o nosso conhecido modelo padrão da física de partículas. Há também uma partícula incomum chamada Axion, ou até mesmo partículas congeladas em uma escala microscópica, resultado de flutuações e evaporações que podem levar todos os buracos negros a agirem como matéria escura fria. Bom, tudo isso já foi mencionado antes. Aliás, aqui no canal falo de um estudo sobre buracos negros explicarem a expansão acelerada do universo sem a necessidade de adicionarmos matéria escura. E também sobre as WIMPs como melhores candidatas à matéria escura. Eu vou deixar esses dois vídeos lá na tela final. O interessante é que existem várias formas bastante naturais de gerar matéria escura fria, o que fortalece essa ideia. No entanto, há algo mais conhecido como o milagre WIMP. A maior parte das partículas fundamentais do nosso universo foi criado logo após o Big Bang, durante um breve período, quando as condições eram quentes o suficiente para que pares de partículas e antipartículas surgissem espontaneamente a partir da radiação altamente energética desse período. Bom, esse processo cessou quando o universo se expandiu e esfriou, e a maior parte dessa matéria se aniquilou e desapareceu. A matéria comum que interage mais facilmente consigo mesma quase desapareceu por completo, restando apenas porque havia uma pequena superabundância de matéria comum em comparação com a antimatéria, algo em torno de 1 em 1 bilhão. Entretanto, as partículas de matéria escura do tipo WIMP não conseguiram se aniquilar tão rapidamente, dado que sua interação fraca evitaria esse processo. Em vez disso, a aniquilação cessaria
quando o universo alcançasse um tamanho em que as partículas de matéria eram muito dispersas para colidirem. Surpreendentemente, quando calculamos a quantidade de matéria-prima que deveria permanecer após a aniquilação cessar, obtemos praticamente a quantidade correta que observamos no universo atual. Isso é conhecido como milagre WIMP, mas isso requer a existência de partículas desconhecidas e pesadas que não fazem parte do modelo padrão, tais como aquelas previstas pela teoria da supersimetria. Aliás, vamos falar futuramente sobre esse tema. Então é importante destacar que o milagre WIMP não está amarrado a uma teoria específica. Em resumo, o modelo CDM estava indo bem, porém cerca de 2 décadas atrás começamos a notar um descompasso entre nossas simulações e as observações que estávamos fazendo no universo, que por sinal está evoluindo rapidamente. Devido à natureza fria da matéria escura, ela deveria ser capaz de formar pequenas bolhas, mantendo-as unidas com uma gravidade relativamente fraca. A baixa temperatura significa que as partículas se movem lentamente e têm dificuldade em escapar até mesmo de campos gravitacionais. Portanto, quando tentamos simular, por exemplo, a formação da Via Láctea utilizando esse tipo de matéria, algo estranho acontece. Conseguimos criar um grande halo de matéria escura que atrai o gás responsável por formar as estrelas na parte central da galáxia. Até aí, tudo bem, mas no interior deste halo, as simulações do modelo CDM também antecipam a existência de muitos halos menores. Isso tudo dentro do grande poço gravitacional que provavelmente atrairiam gás e dariam origem a mini-estruturas semelhantes a galáxias conhecidas como galáxias satélites. De acordo com as simulações CDM, a Via Láctea e praticamente qualquer grande galáxia espacial será cercada por milhares dessas galáxias satélites. Mas quando observamos galáxias reais, não encontramos um número nem mesmo próximo desse valor. Isso aí é o que ficou conhecido como o problema dos satélites ausentes. E essa disparidade sugeria que talvez nosso modelo CDM não fosse tão extraordinário como inicialmente pensavam. Uma outra previsão do modelo CDM está relacionada à forma das grandes galáxias. Quando você tem gás em uma área delimitada, as partículas se empurram devido à sua agitação, o que cria uma pressão externa. Porém, como partículas de matéria escura do CDM com sua interação fraca, não se afastam umas das outras. Adicione então a isso o fato de que essas partículas se movem em velocidades bastante lentas, o que pode permitir a formação de aglomerados densos e compactos. Os modelos de MDL prevêem que dentro das galáxias a densidade da matéria escura deve aumentar à medida que nos aproximamos do centro, partindo da periferia. Esse aumento contínuo de densidade deveria culminar em uma região central com uma densidade extremamente alta. E a matéria comum, por sua vez, é atraída em direção a essa aglomeração de matéria escura, o que resulta na formação de um grande número de estrelas nas proximidades do centro galáctico. Mas nas galáxias reais, observamos que a densidade geralmente se nivela ao longo de vários milhares de anos-luz a partir do centro. Isso é conhecido como o enigma do núcleo suave, representando mais um desafio para a teoria da matéria escura fria. Naturalmente, a ciência prospera quando se depara com essas discrepâncias, e esses problemas são abordados há muitos anos. Pesquisadores buscam alternativas ao modelo de matéria escura fria. Uma solução aparentemente direta para lidar com a matéria escura fria é ajustar sua temperatura, alterando a parte fria do termo. Isso nos leva a considerar a possibilidade de ter uma forma de matéria escura quente, ou WDM. Uma maneira de alcançar isso é através de neutrinos estéreis, que poderia fornecer um tipo de WDM. No entanto, a abundância desses neutrinos não se encaixa de maneira tão natural na física de partículas e na cosmologia quanto os WIMPs parecem se encaixar. Se a matéria escura for composta por partículas relativamente leves e com uma temperatura um pouco mais elevada, ainda assim podem formar halos grandes, mas enfrentarão dificuldades em formar halos menores. Isso ocorre porque esses halos menores não possuem campos gravitacionais intensos o suficiente para manter as partículas em movimento contínuo. Talvez seja por esse motivo que observamos 4 galáxias satélites na Via Láctea. Tá, mas essa abordagem ainda não resolve o desafio do núcleo suave. Porém,
temos aí uma proposta que pode trazer uma nova perspectiva para essa questão. A proposta da matéria escura de alta interação sugere que as partículas de matéria escura interagem entre si um pouco mais do que o modelo CDM padrão supõe. Isso implica que elas podem repelir e dispersar, evitando uma sobrecarga excessiva acima de uma determinada densidade. Uma outra abordagem é a matéria escura difusa. Nesse modelo aí, a matéria escura se comporta como um superfluido composto por axiões ultraleves com comprimento de onda de de Broglie que se estende por milhares de anos-luz. Essa matéria escura não pode formar estruturas menores que esse comprimento de onda, que poderia explicar a ausência de galáxias satélites e resolveria o problema do núcleo suave. Parece então que temos algumas soluções plausíveis para os desafios da matéria escura, mas qual delas está correta? Antes de concluirmos, vale a pena examinar um esforço paralelo que visa resolver os problemas da matéria fria, enquanto mantém esse modelo. Pessoal, lembrando que o CDM tem seus méritos além do comportamento como matéria escura. Muitos pesquisadores acreditam que o CDM é o tipo mais natural de matéria escura que se formou nos primeiros instantes do universo. Mas isso não é o suficiente para aceitar o modelo CDM se ele não se alinhar com nossas observações. Surpreendentemente, mesmo com as tendências contrárias, o CDM ainda pode ser uma opção mais viável. As simulações de CDM se concentram principalmente na matéria escura pura, designadamente a matéria comum. Elas simulam apenas como a matéria escura se comporta na ausência de gás e estrelas e outros elementos visíveis. Pode parecer que os simuladores estão negligenciando algo importante, mas é crucial lembrar que há mais de 5 vezes a quantidade de matéria escura em comparação com a matéria comum no universo. Quase toda a atração gravitacional que molda o universo é gerada pela matéria escura. Portanto, não é uma ideia absurda que as simulações deem pouca atenção à contribuição relativamente menor dos átomos. Mas estamos agora percebendo que a matéria comum, a qual enxergamos, possui importância real. Além disso, nossos instrumentos estão sendo aprimorados, permitindo enxergar uma grande quantidade de galáxias e estruturas mais delicadas, aproximando-nos das previsões dos modelos de CDM. Agora vejamos a segunda razão pela qual a matéria comum tem importância. A matéria bariônica, embora represente apenas em uma pequena porção da massa total do universo, possui um atrativo especial. Isso se deve ao fato de que ela não apenas pode ser a base para a formação de objetos, como também pode ter um impacto inesperado sobre o panorama cósmico. Ao criar estrelas, por exemplo, ela desencadeia explosões de supernovas quando as estrelas mais massivas chegam ao fim de sua vida. Cada explosão de supernova libera uma quantidade significativa de gás circundante, podendo expelir o gás do núcleo galáctico ou até mesmo da própria galáxia. E ao arrastar o gás, uma pequena quantidade de matéria escura também é deslocada. O núcleo compacto de uma galáxia jovem que experimentou repetidas explosões de formação estelar pode passar por múltiplas ondas de supernovas. Com o tempo, essa sucessão de eventos pode resultar em uma expansão gravitacional discreta de matéria do núcleo galáctico. Eventualmente, esse processo pode nivelar o que antes era um núcleo densamente compactado, mitigando os problemas apresentados pelo modelo CDM anterior. No entanto, o CDM ainda não está completo. Recentemente tropeçamos em algumas situações que desafiam as supostas respostas para os dilemas do CDM. Por exemplo, algumas galáxias exibem núcleos de densidade inferior ao comum, mas aparentemente não têm histórico de atividade de formação estelar intensa, que geralmente deveria resultar das explosões das supernovas. Curiosamente, há também sistemas repletos de estrelas em processo de formação, mas apresentam núcleos densos. Parece que, de alguma maneira, a matéria escura está se comportando de modo inesperado nessas situações. À medida que as perspectivas do MDL ganham novo vigor, modelos alternativos, como a matéria escura ou difusa, estão enfrentando desafios crescentes. A sensibilidade aprimorada dos nossos telescópios está revelando cada vez mais estruturas em pequena escala. É importante lembrar que todos esses modelos buscam interromper a formação de estruturas em pequena escala. Ainda é possível fazer ajustes nesses modelos para que se alinhem melhor com as observações.
Mas essa abordagem pode comprometer o propósito original desses modelos, tornando-os demasiadamente complexos. Bom, o resultado é que a incerteza persiste, o debate em torno dos constituintes microscópicos do comportamento macroscópico da matéria escura continua aceso. Mas há algo que se tornou evidente: a matéria convencional não é tão marginal para a cosmologia quanto acreditávamos anteriormente. Bom, é imperativo continuarmos a aprimorar nossa compreensão das intrincadas maneiras pelas quais diversos tipos de matéria surgiram para a formação das estruturas do tecido do espaço-tempo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, assim você ajuda a fortalecer a nossa comunidade dentro dessa plataforma. Deixa o like, que é super importante, comenta aí se vocês curtiram. Vou deixar na tela final 2 vídeos falando sobre matéria escura, outros modelos. É isso, gente! Não deixe de compartilhar nas redes sociais de vocês. Um beijo e até uma próxima! Gente, ficou longo demais esse vídeo.